Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém um rei sobre mim, com todas as nações que estão ao meu redor, tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher, um dentre os teus irmãos, será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão, mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos. Porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. E acontecerá que quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes e dos levitas, e ficará com ele, e ele lerá todos os dias da sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para fazê-los. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto de Deuteronômio, Deus está fazendo aqui, trazendo algumas orientações sobre algo que ainda iria acontecer. Preste atenção que eu vou ser rápido nas minhas palavras. Algo futuro que ainda iria acontecer na história e no meio do povo de Israel. E aí ele vai fazer uma advertência concernente a três áreas de tentações. Mas ao mesmo tempo que Deus faz essas advertências dessas três áreas, ele aponta inclusive o remédio. Porque inclusive isso que Deus sempre faz. Deus nunca vai não nos permitir, Deus nunca vai falar para a gente deixar de fazer alguma coisa sem nos dar o escape, sem nos dar o remédio. Inclusive quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta à igreja que estava em Corinto, a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim que Deus ele é bom, misericordioso, e da mesma forma que ele nos prova, da mesma forma que ele nos permite, caminhar em alguma prova, ele nos conduzirá em escape. E eu acho maravilhoso porque o nosso próprio Deus, ele é o escape. E é maravilhoso entender Deus dentro dessa perspectiva, porque quando nós vivemos nele, preste atenção aqui, quando nós temos relacionamento com Deus, a nossa vida, ela vive em escape, porque nós estamos num Deus que é um Deus de saída. Nós estamos no Deus que é o Deus de todos os remédios. Ele é o escape da nossa alma, ele é a saída para os problemas que muitas vezes a sociedade não encontra resposta e solução. O nosso Deus é o escape. O que nós precisamos entender e carregar na nossa vida, como verdade suprema, máxima, é buscar em Deus o escape. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, só para ele entender essa noite. Busque em Deus o escape da sua vida. Fala isso com autoridade para a pessoa que está do outro seu lado. Diga, busque em Deus o escape para a sua vida, porque o seu Deus é o escape. Então Deus, ele faz essas advertências, e esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, as três áreas de tentação que todos nós vamos passar enquanto estivermos na nossa caminhada cristã. Mas ele nos aponta o remédio, ele nos aponta o escape, sendo ele mesmo o próprio escape. E aqui nesse texto Deus ele antecipa esta realidade, desse problema que haveria no futuro. Deus vai dizer assim, olha, vai chegar o momento que vocês, por ver esta mesma figura nas outras nações, vocês vão ter a necessidade de eleger ou erguer para si, para a sua nação, para vocês, um rei. Mas esse rei que vocês vão erguer, vai ter que ser alguém dentre o irmão de vocês, que eu vou escolher, não pode ser alguém estrangeiro, e ele deverá tomar alguns cuidados. E são sobre esses cuidados que eu quero falar aqui essa noite. Essas três áreas de tentação. A primeira área de tentação, a primeira área de tentação que nós lemos aqui, ainda no versículo 16. A palavra do Senhor disse assim, ele não deve multiplicar para si cavalos. Talvez quando a gente lê a palavra do Senhor, e é isso que eu quero deixar inclusive no seu coração essa noite. A palavra do Senhor, ela foi escrita para um determinado tempo, em uma cultura. Então
Por que é que muitas pessoas às vezes não conseguem entender e às vezes carregam para si essa desculpa, né, pastor? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo o que está falando. A gente precisa contextualizar, trazer para a nossa realidade, para o nosso momento presente, o texto sagrado. Talvez a gente olhando aqui a priori, essa realidade não faça sentido. Amontoar para si cavalos, que área de tentação é essa? Pastor, nem fazenda eu tenho, né? Esses dias para trás eu conversava com uma pessoa e ela gosta muito de cavalo e estava carregando para si, estava criando um cavalo, né? Como é que chama o lugar que coloca cavalo? Aras. E ela falou assim, rapaz, eu estou tendo um gasto danado com esse cavalo, que por mês está me gerando um gasto de 3 mil a 4 mil reais só para manter esse cavalo. Eu falei, não, moço, mata esse cavalo aí, dá para os outros, entrega para alguém, pelo amor de Deus, né? Mas é interessante essa perspectiva, porque é lógico que o Senhor Deus não quer dizer isso aqui para mim, para você nos nossos dias de uma forma literal. Alguém que vai multiplicar para si cavalos. Mas quando a gente volta ainda lá em Salmos, capítulo 20, versículo 7, é um texto conhecido. A palavra do Senhor vai dizer assim que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Porém nós todavia faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos entender esse texto. Naquela época do povo de Israel, eles não tinham poder bélico, nenhum exército tinha armas de fogo. O poder de um exército consistia em seus carros e em seus cavalos. E quanto maior, né, o número de cavalos, quanto maior o número de carros que determinado exército tinha, ele seria superior àquele outro exército, porque esse era o seu poder dentro de um contexto de guerra. E aí, o que a gente precisa entender aqui é que Deus está falando para Israel, olha, vocês não podem amontoar para si cavalos no seguinte sentido, vocês não podem colocar o orgulho de vocês, ou a confiança em vocês, naquilo que vocês vão conquistar. Não é que Deus simplesmente estava proibindo eles de conquistar, né, ter muitos cavalos, não. Mas é que eles poderiam incorrer no erro de ter muitos cavalos, e às vezes muitos carros, e colocar toda a sua confiança nisso, na sua capacidade humana. Quando nós olhamos para a nossa realidade, é bem isso, e justamente isso que acontece. O Senhor Deus nos dá vigor, o Senhor Deus nos dá saúde. Todos os dias nós levantamos pela manhã, saímos para conquistar os nossos projetos logo cedo, né? Todos os dias fazemos isso ao longo da nossa vida. Mas o que nós precisamos ter em mente, em nosso coração, é que o nosso socorro, a nossa provisão, não virá daquilo que nós conquistamos, não. O nosso socorro, a nossa provisão vem do Senhor. E sabe, irmãos, é isso que tem frustrado muitos corações. É isso que tem gerado ou depressão ou ansiedade em muitas pessoas. Nos nossos dias, hoje de manhã foi falado sobre ansiedade aqui neste lugar. Pessoas que têm colocado a sua confiança naquilo que elas podem fazer, e isso vai gerar realmente ansiedade, porque a gente não consegue fazer nada. E a gente passa a carregar frustrações no nosso coração, porque a gente vê que a gente é limitado. E na verdade, aqui nesse primeiro cuidado, que é uma área de tentação, é Deus até nos blindando do nosso próprio ego, para que a gente não possa se afastar dele de tal maneira, e possamos nos esquecer que tudo vem dele. Tudo que temos, tudo que eu sou, toda a minha vida, toda a compreensão do mundo que eu possa ter, vem por causa de Deus. Nada do que existe teria sido feito se não fosse por intermédio dele. A sua casa, se ela existe, foi um intermédio da parte de Deus. O seu casamento, se tem chegado até aqui, foi por intermédio da parte de Deus. Tudo que se existe. É claro que em termos humanos e naturais, nós não somos ingênuos. Você conquistou a sua esposa, você esposa, conquistou o seu marido, mas até essa capacidade veio de Deus. E o que Deus quer nos conduzir é independência na presença dEle. Ele não amontoará, Ele não deve multiplicar para si cavalos. Então, Deus já tinha prometido nesse momento aqui para Israel: eu vou estar indo adiante de vocês, eu vou dar a vitória para vocês sobre os inimigos da terra. Então Deus já tinha falado para eles: eu vou ajudar vocês, tenha calma, né? Confie em mim, que a esperança de vocês possa estar renovada, mas não confie em seu próprio poder, não confie naquilo que o seu braço pode fazer. A maior frustração
que o ser humano pode ter é colocar a sua confiança no seu próprio braço. Irmão, saia com essa verdade aqui essa noite no seu coração. Se tiver que confiar em alguém, não confie em você mesmo, mas coloque a sua confiança no Senhor. O salmista, quando está compondo nos salmos conhecidos que nós sabemos, ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. É Deus quem não deixa o seu pé vacilar. Não é o seu muito estudar, não é o seu muito conquistar, não é o seu muito fazer. É Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, saia com a verdade aqui essa noite. Passe a dar prioridade para a presença de Deus, porque é Ele quem sustenta a sua vida. A gente é inteligente, somos maduros, a gente sabe que a gente trabalha, no final do mês a gente vai ter o salário e vamos comprar o nosso alimento. Mas se não for a graça e a misericórdia sobre você, você não teria o seu pão todos os dias sobre a sua mesa, meu irmão. É Deus quem faz por você. E sabe o que é melhor de tudo nas nossas vidas, irmãos? É poder descansar nos braços do Senhor. O seu Deus não dorme, irmão. O seu Deus está alerta o tempo todo pela sua vida. Então pare. Um minuto só, pare de confiar naquilo que você tem conquistado e coloque a sua confiança de uma vez por todas em Deus. Ele não deve multiplicar para si cavalos, posses. E a gente muitas vezes passa a incorrer nesse risco de conquistar algumas coisas e achar que foi mérito nosso, assim como foi com o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que marcou inclusive a história de Israel, e um rei marcante dentro da história de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus o abençoou, Deus o engrandeceu, Deus honrou ele no seu reinado, rei Uzias. Mas o seu coração, essa é a palavra, inclusive a expressão que a palavra do Senhor vai dizer, e o seu coração se ensoberbeceu, quer dizer, foi tomado pela vaidade, foi tomado pelo orgulho. A palavra do Senhor vai dizer assim que a soberba precede a ruína. Você quer não dar certo na sua vida? É confiar em você mesmo e achar que é seu mérito próprio. Por mais que você tenha capacidade, irmão, jamais se esqueça que foi Deus quem te deu capacidade. Por mais que você possa crescer, e em nome de Jesus, eu quero ministrar e liberar essa bênção da parte de Deus, que aquilo que você ainda nem sonhou ainda, e nos seus melhores sonhos, Deus vai trazer a realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se tem alguém com fé no coração aqui essa noite para receber, pode levantar uma das suas mãos e dizer glória a Deus, porque essa palavra vem da parte de Deus para você. Ele tem coisas que o seu coração ainda nem almejou, Ele tem para realizar na sua vida, aleluia. Mas não seja tomado pela soberba. Não seja como o rei Uzias, que ensoberbeceu. O rei Uzias se esqueceu desse cuidado de não multiplicar para si cavalos, ou seja, confiar em si mesmo. É por isso que a gente precisa estar vigilante em todo o tempo. Eu gosto muito de, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, analisar a vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo está escrevendo mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele vai falar, olha, eu preguei até mais do que todos os outros apóstolos, contudo não eu. Paulo era humilde em reconhecer. Paulo tinha muito conhecimento, irmãos. Era uma pessoa extremamente preparado para a obra que Deus havia designado para ele fazer como missionário daquele tempo. Porém, Paulo vai dizer no final do versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 15, contudo não fui eu que fiz, mas a graça de Deus em mim que fez. A gente precisa começar a se levantar com essa mesma humildade. Eu tenho chegado aqui nessa noite, dia 4 de setembro de 2022, não eu, mas a graça de Deus que tem me trazido até aqui. A minha família tem chegado até aqui, não é pelo meu mérito, mas a graça de Deus que tem sustentado. A minha empresa está de pé, porque a graça de Deus tem sustentado. A minha vida financeira ainda não foi à ruína, porque a graça de Deus tem sustentado, aleluia. Será que tem alguém que pode levantar uma das suas mãos ao céu e dizer, Pai, eu necessito que essa graça continue sustentando a minha existência, aleluia. Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus. A graça. É isso que Paulo está falando. Não foi a minha habilidade pessoal. Não foi. Mas é Deus quem faz tudo em todos. E ele sabia que era a mão do Senhor que estava ajudando a vida do apóstolo Paulo. A segunda área que o Senhor Deus diz aqui,
para que o rei tivesse cuidado, e aqui eu vou fazer a aplicação para as nossas vidas. Ele não deve tomar para si muitas mulheres. Então a primeira área diz respeito ao ego. Deus cuidando para que a gente não possa se inflar e confiar e depender somente dele. Em segundo lugar, não deve tomar para si muitas mulheres. Naquele contexto, daquela época, a poligamia era aceita ainda naqueles dias. O Senhor Deus, através da vida do apóstolo Paulo, veio passar a régua nisso, inclusive quando ele vai escrever a sua carta ao Timóteo, dizendo que o homem de Deus deve ser marido de uma mulher só. Mas naquela época de Israel, era aceitável que o homem tivesse mais de uma mulher, inclusive até pelo contexto que eles estavam inseridos. Como eles passavam por muitas guerras, às vezes homens, crianças, eram mortos. E isso despovoava a nação. Então, para que se crescesse inclusive, ou seja, voltasse a povoar a nação, o homem tomava para si mais de uma mulher, para que acelerasse esse processo de gerar mais filhos. Então essa advertência que Deus está fazendo aqui, para o futuro rei, era que ele não fizesse isso, essa segunda área, de não tomar para si muitas mulheres. Diferentemente da primeira, que diz respeito ao orgulho que a gente falou, Deus vai dizer sobre essa questão moral. A segunda área aqui diz sobre uma questão moral. Existiam vários outros desdobramentos do tomar mulheres para si. Por exemplo, quando um rei tomava outras mulheres de outras nações, e assim para aumentar, né, o seu harém ali, né, a quantidade de mulheres, ele às vezes fazia algumas alianças, e existem alguns exemplos, inclusive o rei Acabe, um dos piores, se não o pior rei que já passou na história de Israel. Ele fez aliança com um povo que existia ali na época, chamava os fenícios, que hoje é onde fica o território do Líbano. Então preste atenção. Ele fez aquela aliança e ele tomou uma mulher por nome chamada Jezabel, um demônio encarnado em pessoa, né? Um demônio em pessoa, aquela mulher Jezabel. E a palavra do Senhor vai dizer que ela era muito bonita, inclusive, né? Muito bonita. Ele faz uma aliança com aquele povo, e quando ele casa-se tomando aquela mulher para si, consequentemente a cultura daquela nação, daquela mulher, é trazida para o contexto do governo, do reinado do rei Acabe. Qual era? Adorar um deus naquela época chamado Baal, e vários altares foram erigidos em homenagem, né, para cultuar esse deus Baal. E ali foi a ruína do reinado do rei Acabe e consequentemente de todo Israel. A gente estava dizendo agora sobre a parte da política, né, que inclusive que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando é um ímpio que está no poder, todo o povo perece. Foi isso que aconteceu com Israel. E aqui Deus então estava cuidando até desses desdobramentos. Só que eu acho interessante, irmãos, que Deus não falou apenas em relação aos homens, as mulheres também. As mulheres não deveriam tomar para si mais de um marido. E é interessante que Deus não fala somente sobre quantidade. Por quê? Porque esse aspecto aqui se aplica tanto para o homem quanto para a mulher, por se tratar de um aspecto moral. E por quê? O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus o quê, irmãos? Como um Deus santo que Ele é, Ele não compactua com a falta de santidade. E por assim ser, Ele nos chama à pureza. E o que tem faltado em nossos dias são corações dispostos a se entregar em santidade ao Senhor. Nós não podemos perder essa sensibilidade, igreja do Senhor, de achar que o nosso Deus nos aceita como estamos a todo dia. Não, quando nós chegamos em primeiro lugar, quando aceitamos a Ele, sim, Ele nos aceita como estávamos. E eu sempre digo isso, é necessário caminhar em mudança de vida. Eu não posso permanecer na mesma prática pecaminosa. Eu não posso permanecer na mesma imoralidade sexual. Eu não posso permanecer naquilo que eu fazia antes de conhecer o Senhor. Na prática da pornografia, na prática do adultério, na prática da fornicação, para aqueles que são solteiros. Não, a minha vida agora precisa testificar o depósito da graça. É necessário uma mudança de vida. A moral tem sido perdida, infelizmente, no meio da igreja.
Mas eu sei que o Senhor Deus tem nos trazido aqui para que o nosso coração possa caminhar em sensibilidade e não perder a santidade diante dos olhos do Senhor. Irmãos, perceba a expressão que eu usei. Não é perder a sensibilidade aos olhos das pessoas, é perder a santidade aos olhos do Senhor. Porque enquanto ninguém te vê, quando você está no seu quarto, Ele está lá vendo o que você está fazendo. E às vezes a gente indaga o Senhor em momento de escassez da nossa vida, em momentos que Deus se silencia e pergunta: Deus, cadê a voz do Senhor? Cadê o milagre acontecendo? É claro, você afastou-se do Senhor por causa de você mesmo. Mas maravilhoso é saber que o nosso Deus é um Deus de graça. Para todo aquele que se arrepende, Ele tem perdão. E existe perdão aqui essa noite para ser liberado em corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, irmão, porque hoje mesmo eu pequei, hoje mesmo você pecou, mas existe perdão da parte de Deus para mim e para a sua vida. Não adianta, irmão, a gente colocar a capa da falsidade, da hipocrisia e dizer que eu sou santo. Não, nós erramos, mas nós não devemos, em hipótese alguma, podemos permanecer naquilo que fizemos de errado. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi um bom rei, não porque ele conquistou muitas coisas e aumentou o território e teve um reinado exitoso, não. Foi porque ele errava, arrependia-se, convertia daquele pecado e não voltava a cometer aquele mesmo pecado. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é alguém que caminha em santidade, que não dá lugar à imoralidade. Entenda o que o Senhor Deus está falando aqui para você. Essas advertências aqui, irmãos, que Deus está nos fazendo através desse texto de Deuteronômio que a gente leu, nos mostra que essa é uma área que precisa de muito cuidado da nossa parte. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, dando orientação. Timóteo era um líder, né? Um pastor que estava iniciando naquela época. Olha, trate as suas irmãs, ou as irmãs, as idosas, as viúvas, com toda a pureza. É claro que esse conselho, essa advertência do apóstolo Paulo, não é somente para a liderança. É porque em primeiro lugar Deus começa falando com quem está à frente, que é o exemplo. Sempre foi assim, sempre vai ser. Pessoas que têm condição de influenciar outras pessoas. Mas essa palavra é uma palavra para toda igreja. Toda a igreja. Seja santo. Escute aqui, sendo de forma mais prática e caminhando para nós concluirmos a minha mensagem. O que Deus espera de nós, e aqui falando especificamente para você, mulher de Deus, seja fiel ao seu marido. Mulher, seja fiel ao seu marido. Não coloque à exposição aquilo que você não quer vender. Entenda o que Deus está falando no seu coração aqui essa noite. Não coloque na vitrine aquilo que você não tem a intenção de vender. Se você não vai vender o seu corpo, por que é que você vai mostrar o seu corpo? A única pessoa que deve estar interessada em olhar o seu corpo, mulher de Deus, é o seu marido. Você não se veste para... Tem até uma brincadeira que se faz entre as mulheres, né? Que a mulher não se veste nem para o marido, ela se veste para competir com outra mulher, né? Mas, mulher, você não se veste para atrair a atenção de outros homens, não. O sangue de Jesus tem poder. Você se veste para atrair a atenção do seu esposo. O seu desejo, mulher, é para o seu marido. E você, marido, o seu desejo é para a sua mulher. Os seus olhos não devem estar procurando nas redes sociais mulheres seminuas, marido, homem. A palavra do Senhor vai dizer que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Jesus disse que neste mundo nós somos sal e luz. Agora é impossível eu ser luz aonde Deus tem me plantado, se os meus olhos têm sido contaminados com pornografia, ou com semi-pornografia, que vai me levar à pornografia. Escute isso que eu vou dizer, homem e mulher, vale para os dois. Nenhuma traição, nenhum adultério é do dia para a noite. A gente começa com uma simples fotografia às vezes, e aquilo gera um desejo no coração. E de repente começa-se os gracejos. Homem, mulher, pare de ficar trocando mensagem com outra pessoa que não seja o seu marido.
Respeite o seu marido, respeite a sua mulher, homem. Essa questão da imoralidade tem entrado de forma muito, muito satânica no meio de muitos casais, e isso tem levado muitos casamentos à ruína. Mas essa palavra de advertência da parte de Deus é para guardar, blindar o seu casamento aqui essa noite, em nome de Jesus. Entenda que se Deus está falando com você, é porque Ele ama e quer ver o seu casamento crescendo. Você não precisa disso, homem de Deus. Você não precisa disso, mulher de Deus. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está conduzindo no seu coração. Entenda. Esse segundo ponto diz respeito à moral, a essa satisfação carnal que todos nós somos inclinados. E para a gente terminar, o terceiro ponto que Deus fala: ele não deve acumular muita prata, nem muito ouro. O que em outras palavras Deus estava falando? Olha, o rei que vai governar sobre vocês não pode ser obcecado por coisas terrenas, por coisas efêmeras, passageiros, bens materiais, para que seu coração não seja possuído pela avareza. Escute isso aqui, irmão. Os irmãos sabem muito bem qual que é o meu pensamento em relação a isso. Que nós podemos, e já temos isso da parte de Deus, de sermos os mais abençoados, porque somos escolhidos por Deus. Então Deus deu uma bênção para você. Deus quer que você seja frutífero, e quanto maior for a sua sombra, mais pessoas serão abençoadas. Então você foi chamado para ser bênção e ser abençoado aqui nessa terra, amém? Aleluia. Mas escute, sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque Deus conhece o nosso coração. Esses dias para trás a gente pregava sobre isso, e Deus sabe que se você alcançar muitas vezes aquilo que você tem almejado, o seu coração vai se inclinar para aquilo que você alcançou. O problema não é ser rico, o problema é ter o nosso coração na riqueza. É isso que Deus está falando aqui nesse terceiro ponto. Deus não queria que eles colocassem os olhos somente naquilo que é passageiro, nos bens passageiros. Irmãos, por favor, preste atenção que eu já estou terminando. Tem muitas vezes que o nosso coração é inclinado justamente a isso, a ter os nossos olhos naquilo que é passageiro. Sabe por quê, irmãos? Qual que é o risco disso? Todas as vezes que os nossos olhos estiverem nas coisas e não em Deus, nós vamos nos inclinar a buscar mais as coisas do que o Deus das coisas. Eu vou repetir porque você precisa sair com essa mensagem gravada, essa frase no seu coração. Todas as vezes que os seus olhos estiverem na prata e no ouro, nos bens materiais, você vai estar inclinado a buscar mais isso que é passageiro, do que propriamente a presença de Deus. Então o que Deus está tratando aqui com o povo de Israel, e consequentemente comigo e com você essa noite? Prioridade. Você pode repetir isso comigo, irmão? Diga: prioridade. Não é simplesmente o não conquistar. Não é errado conquistar, Deus tem isso para nós, mas o conquistar com o coração no lugar certo. Conquistar com o coração no lugar certo. Sabe, talvez a nossa maior deficiência é suprimir o que mais importa. Quando nós projetamos alguma coisa para o nosso próprio crescimento, a gente faz um projeto, a gente sonha, e isso deve ser feito mesmo, mas quando a gente vai conquistar alguma coisa, o que a gente mais precisa, irmãos? Quando a gente vai ir atrás de um projeto, o que a gente mais precisa? Responda para mim. Tempo. Não é nem dinheiro. O que a gente mais precisa para alguma coisa dar certo na nossa vida é ter mais tempo. Sim ou não? E quando nós precisamos mais de tempo, qual que é a primeira coisa que a gente suprime da nossa vida? A presença de Deus. E isso fica nítido, sabe como? Porque, em primeiro lugar, nós deixamos de ir à igreja, e é só uma questão de poucos dias para na nossa intimidade já não termos prazer mais de buscar a Deus, já não termos prazer mais de pegar esse livro e meditar nesta palavra que nos conduz aqui nessa vida em triunfo. É essa palavra que nos dá a direção de sermos vitoriosos aqui nessa vida, irmão. É essa palavra que te vai dar a direção, a bússola, o norte, para que você possa ser bem sucedido. E a primeira coisa que a gente faz é suprimir o que realmente importa. Isso acontece costumeiramente. E às vezes algumas pessoas, a gente dá falta, dá fé, vai atrás, faz uma visita. Ah, pastor, eu estou sem tempo. Não, irmão, você não está sem tempo. Você deixou de ter prioridade. Você tirou seus olhos de Deus e colocou na prata e no ouro. Ele não deve acumular para si
muita prata e muito ouro. O interessante, e aqui eu vou terminar, é que foram essas três mesmas áreas que Satanás usou para tentar Jesus. E não é uma coincidência, irmãos, o que Deus estava fazendo lá atrás, com o povo de Israel, para que aquilo fosse aplicado a partir do primeiro rei que viria a existir na história de Israel. As três áreas que Satanás usou: primeiro o ego, depois a satisfação carnal, e em terceiro lugar a questão das posses. Satanás trabalha no ego de Jesus e diz assim para ele: olha, o Senhor é o Cristo, então pula daí de cima, levou no pináculo do templo, pula daí abaixo, porque está escrito que o Senhor Deus dará ordem ao teu respeito, e os anjos guardarão você. Quer dizer, Satanás estava querendo inflar o ego de Jesus, para dizer: olha, mostra que você realmente é o cara, você é o escolhido, você vai pular daqui, as pessoas vão ver que você vai chegar lá em casa e não vai morrer. Jesus foi tentado nessa área. A segunda área que Jesus foi tentado foi na satisfação carnal. Jesus estava com fome, 40 dias havia se passado ele em jejum, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. A palavra do Senhor vai dizer que Satanás pega uma pedra e fala: olha, se o Senhor é quem diz que o Senhor é, então transforme essa pedra em pães e satisfaça o seu desejo carnal. Jesus foi tentado nessa segunda área, de uma necessidade carnal. E a terceira coisa foi a questão das posses. Satanás leva Jesus a um alto lugar, que não sabemos onde foi, um alto monte. A Bíblia não nos narra qual foi esse monte. E mostra os grandes reinos e grandes posses, grandes propriedades da terra. Olha, se você curvado me adorar, eu vou te dar todas essas coisas. Jesus foi tentado nessas três áreas, não coincidentemente, porque ele viria a ser o suprassumo, o supremo rei de Israel. E ele foi tentado justamente nessas três áreas. Sabe por quê, irmãos? Porque são áreas de vulnerabilidade humana. Agora presta atenção aqui: se Jesus em sua humanidade foi tentado nessas três áreas, que dirá eu e você também, que somos humanos? Então não pense você que você não vai ser tentado nessas três áreas que a gente falou aqui essa noite, porque seremos. Mas eu comecei pregando aqui essa noite, a primeira coisa que eu disse foi que o mesmo Deus que nos adverte concernente às tentações é o Deus que nos aponta o escape. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. For para trás muito cedo, Glória a Jesus. Glória a Deus. São áreas de vulnerabilidade do homem, e a gente precisa ter atenção nessas três áreas. Eu queria te chamar a atenção aqui nesse momento para o texto de Apocalipse, capítulo 1, a parte final do versículo 5 e a parte inicial do versículo 6. Projete para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, a parte final do versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 5. Aí. Pode deixar aquela parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, a minha versão diz rei, e nos constituiu rei e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que a gente foi constituído, irmãos? Reis e sacerdote. Esse foi um privilégio que Deus deu para mim e para você, sermos reis e sacerdotes por causa do seu amor. Mas existe uma premissa, e essa premissa é verdadeira: com grandes posições, com grandes lugares que o Senhor Deus mesmo nos permite estar, consequentemente virá grandes responsabilidades da nossa parte. Se Ele nos constituiu como reis e sacerdotes, a responsabilidade nossa é de guardar o nosso coração. E como é que eu posso guardar o meu coração, pastor Brenner? O apóstolo Paulo é enfático em dizer em Efésios capítulo 6 sobre a armadura. Olha, ele vai dizer assim: usando a armadura de Deus para resistir no dia mau e ficar firmes. Por que tem muitas pessoas que têm caído ou ficado pelo caminho? Porque têm esquecido a maior joia que eu e você temos aqui nessa terra, irmãos. Esse livro que talvez você tenha até perdido, talvez a intimidade com esse livro.
E mais do que estar aberto na prateleira da sua estante, mais do que estar em um versículo, como até um amuleto, irmão, você tem que guardar essa palavra no seu coração. Um dos primeiros versos que eu aprendi e decorei na minha vida está em Salmo 119, verso 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmão, só permanece quem faz a vontade de Deus. Todos os reis que passaram na história de Israel, que se esqueceram deste livro, não tiveram êxito no seu reinado. Você foi chamado para ser rei e sacerdote aqui nessa terra, mas em nome de Jesus, volte a ter amor por este livro. Tem alguém aqui que pode curvar a sua cabeça e dizer: Pai, me ajude a amar a sua palavra, me ajude a ter paixão em ouvir a sua voz. Talvez tem tanto tempo já que você não para realmente para meditar na palavra de Deus, para ser limpo por esse livro, para entender as grandezas que Deus já liberou sobre a sua vida. Com a sua cabeça curvada, entenda algo que eu vou te dizer aqui. Jesus, ele só recebeu a coroa como rei porque ele venceu as tentações. As 3 áreas que ele foi tentado, ele venceu todas sem nenhuma mácula. E se você estiver nele também, você também vai vencer. Aleluia. Talvez você adentrou aqui essa noite com um peso grande demais por causa das tentações, mas escute isso da parte de Jesus para a sua vida. Ele é o alívio para a sua alma. Ele mesmo foi quem disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez não só o peso dessas tentações tenha sido pecado, mas até determinado ponto você tem cedido a essas tentações. Mas Jesus está aqui, aleluia. O escape está aqui essa noite, aleluia. Aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, aquele que foi crucificado por você, aquele que venceu a morte por você, aleluia. Não só para aliviar o peso do pecado sobre as suas costas, mas para te colocar em uma nova posição, para te reerguer diante do Deus Pai Todo-Poderoso e colocar sobre você novas vestes lavadas no sangue de Jesus, colocar uma coroa sobre a sua cabeça, te dar um novo nome, transformar a sua realidade, aleluia. Deus quer derramar sobre você um avivamento, aleluia. Deus tem para a sua história, para a sua casa, um avivamento tal que você não vai precisar dizer que é crente. As pessoas vão olhar para você e reconhecer Deus na sua história e ver Deus em você. A sua vida, os seus passos vão exalar a graça de Deus, o perfume de Cristo Jesus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui para te levantar, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. Com muito carinho eu digo isso. O Espírito de Deus está aqui para te levantar, para guardar os seus passos. Você não será reconhecido pela sua queda, você será reconhecido pelo sangue que está sobre você. E a massure cantala, massure cantala, massure cantala. Receba a graça da parte de Deus. Receba vigor para triunfar sobre aquilo que tem tentado tirar você do que Deus já constituiu sobre a sua vida. Você não vai parar pelo caminho, mas a palavra de Deus vai dominar a sua mente. A palavra de Deus vai conduzir os seus passos. E eu estou profetizando aqui em nome de Jesus que você será guiado pelo Espírito de Deus, não com ações que vão frustrar aquilo que Deus planejou, não, mas com ações que vão ser assertivas para o projeto que Deus estabeleceu antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê vigor, que Deus nos dê santidade, para não colocar a nossa confiança em nós mesmos, para não dar lugar à nossa imoralidade carnal, e para, sobretudo, não colocar os nossos olhos naquilo que é passageiro, mas colocar os nossos olhos e o nosso coração em Deus. Em nome de Jesus, eu quero convidar